Se coloque de pé mais uma vez, abra sua Bíblia, se você fechou, em Gênesis capítulo 15, nós vamos continuar falando a respeito de Abraão. Queridos, eu dei um tema para essa ministração, e o tema é: olhe para o céu, a promessa é maior do que você pensa. Você pode olhar para a pessoa do teu lado e dizer: olha para o céu, porque a promessa é maior do que o que você pensa. Você pode agora olhar para o céu e dizer: eu estou olhando para o céu, porque a promessa é maior do que aquilo que eu pensei. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, queridos, em Gênesis 15, fica conectado em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim, Gênesis capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. A palavra vai dizer assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que eu não tenho filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer, o Damasceno? E Abraão disse: eis que não me deste semente, e eis que não é nascido na minha casa, é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele trouxe para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E disse-lhe: assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. Queridos, eu quero que você leia comigo o versículo 5. Versículo 5 vai dizer assim, 5, diz assim: então, 2, 3 já, então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Ei, eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Será que eu e você, nós somos capazes de contar as estrelas dos céus? O Senhor está dizendo: ei, o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você imaginou, do que aquilo que você pensou. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, Pai, fala com a tua igreja, aquilo que eu não consigo falar, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar aquilo que eu não consegui, Espírito Santo de Deus, ministrar aos corações, que o teu Espírito Santo ministre, Pai. Usa, Senhor, a minha vida apenas como um canal, porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra é suficiente, o teu Espírito Santo é que faz. Espírito Santo de Deus, usa, Senhor, a minha vida, Pai, e fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Cristo Jesus, amém. Pode se assentar, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Queridos, eu quero saber também se alguém nos visitando nesta noite. Levanta a sua mão para que nós possamos te conhecer. Alguém que nos visita nesta noite? Glória a Deus, tem um jovem aqui, que Deus abençoe a sua vida. Mais alguém nos visita nesta noite? Mais alguém? Fica de pé, por gentileza. Você é o privilegiado da noite, veio só você de visitante hoje. Como nós vamos falar ao nosso irmão? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus, seja muito bem-vindo na casa do nosso Pai, amém? Queridos, a palavra do Senhor que Deus tem para as nossas vidas nos dias de hoje é exatamente esse tema que o Senhor colocou no meu coração.
Olhe para o céu, porque a promessa de Deus é maior do que você pensa, do que nós pensamos. Esse texto, ele fala de um homem chamado Abrão, que posteriormente passa a ser chamado Abraão. Nós vemos aqui, queridos, que Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Abraão vivia numa terra pagã, uma terra rica, cheio de ídolos. Nós vemos também que o Senhor, ali em Gênesis capítulo 12, ele vai chamar Abraão e vai falar: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, pega a sua esposa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, queridos, a palavra do Senhor diz que Abraão então ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz do Senhor. Nós vemos também, queridos, que Abraão foi um homem obediente, um homem movido pela fé. Nós vemos também que Abraão, ele desafiou a lógica humana. Aquilo que para muitos é loucura, Abraão acreditou e ele fez a vontade e obedeceu aquilo que o Senhor havia falado. Nós vemos também, queridos, que Abraão deixa para trás. Ele deixa a sua segurança, ele deixa a sua história, ele deixa a sua cultura e ele passa a caminhar adiante com base numa palavra, a palavra do Senhor, que começa a guiar Abraão. E nós vemos também, queridos, que Deus prometeu para Abraão fazer dele uma grande nação. Deus prometeu abençoar Abraão e engrandecer o nome dele diante de todas as famílias da terra. Lá em Gênesis 12:2 também vai falar sobre isso. Mas o tempo passa, a promessa parece que cada vez fica mais distante. Sara, sua esposa, era uma mulher estéril. Nós vemos que as circunstâncias gritavam, que tudo mostrava: é impossível, você não vai conseguir, não vai dar certo. Todas as circunstâncias diziam para Abraão: é impossível, Abraão. Mas Abraão continuava caminhando e construindo a fé em Deus, na confiança no Senhor, construindo altares e crendo no Senhor. No capítulo 13, ele separa do seu sobrinho Ló, que nós falamos no momento da oferta, e depois ele vai, busca o seu sobrinho. Depois vem 2 reis, como foi falado na oferta. Então ele oferta ao Senhor Deus, ele oferta a Melquisedeque. Ele estava dizendo: Senhor, a promessa ainda não aconteceu, Senhor, a promessa parece que está distante, mas eu continuo obedecendo e crendo no Senhor, ainda que a promessa não aconteça agora, hoje, mas continue a confiar e esperar no Senhor, porque fiel é aquele que prometeu. Se o Senhor te falou que vai fazer, espera no Senhor, porque Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor nosso Deus. E aí nós vemos, queridos, que no capítulo 14, ele demonstra coragem, vai buscar Ló. Depois nós vemos, queridos, aqui no capítulo 15, depois que ele oferta para Melquisedeque, no primeiro versículo, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa, e você será infinitamente grande. Mas aí, queridos, o Senhor veio para Abraão trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de: continua firme, porque eu sou contigo. E, queridos, nós vamos ver nos próximos versículos que Abraão vai falar assim: Senhor, mas como tudo isso vai se dar? Eu não tenho semente, eu não tenho filhos, o único que eu tenho é o meu servo Damasceno. Senhor, eu não sei como vai se dar. No meu entendimento aqui, queridos, talvez Abraão estava meio triste, Abraão estava meio borocochô, Abraão estava meio para baixo. Abraão estava olhando, dizendo: mas já faz um tempo que eu saí de Ur dos Caldeus, já faz um tempo que o Senhor me prometeu, mas até agora não aconteceu, mas até agora não deu certo. Será que vai acontecer? Será que as coisas vão se dar? Como vai se dar isso? Eu estou ficando velho, a minha esposa também está ficando cada dia mais velha, eu não sei como isso vai acontecer. Abraão, queridos, talvez estava naquele momento que eu e você, quantas vezes nós passamos, quantas vezes nós ficamos chateados, ficamos tristes,
Quantas vezes nós nos deparamos na mesma situação de Abraão, falando: Senhor, eu também tenho promessa, mas a promessa não aconteceu, está demorando para acontecer, está difícil, Senhor, a situação. Quando eu acho, Senhor, que as coisas vão acontecer, não dá certo, Senhor. Quando eu acho que eu vou conseguir, Senhor, parece que trava, parece que não dá. Quantas vezes nós nos pegamos na mesma situação que Abraão, ou que Abrão. Mas diz a palavra do Senhor, queridos, que naquele momento de Abraão, o Senhor traz uma palavra de encorajamento, o Senhor traz uma palavra de ânimo, o Senhor traz uma palavra de força. O Senhor estava falando para Abraão: Abraão, filho, agora que você está me conhecendo, filho, eu sou o Senhor que criou todas as coisas, eu sou o Senhor dos céus e da terra. Abraão, não se preocupa, porque o Senhor estava dizendo para ele: se eu te prometi, vai acontecer, porque eu sou contigo. Abraão, talvez você entrou aqui hoje um pouco triste, talvez desanimado. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: Senhor, eu tenho tantas promessas, mas está tão distante, não está acontecendo, Senhor. Senhor, eu estou triste com algumas coisas. Talvez você falou: Senhor, mas eu sonhei tanto com essa conquista, e parece que quando eu ia conseguir, Senhor, não deu certo. Talvez você está falando: Senhor, o casamento dos meus sonhos está indo, Senhor, por água abaixo. Senhor, o propósito, Senhor, do meu trabalho, do meu ministério, da minha saúde, Senhor, parece que não está dando certo. Mas ei, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor está dizendo: eu contemplo todas as coisas, e eu te trouxe nesta noite para te lembrar que você não está só. Eu continuo sendo seu Deus. O Senhor está dizendo: ei, eu continuo sendo Deus da promessa, eu continuo sendo Deus que cumpro promessas. O Senhor está dizendo: ei, eu continuo fiel àquilo que eu prometi a você. Queridos, nós vemos aqui que Abraão talvez estava naquele momento, aquela situação meio complicada que eu e você enfrentamos, porque somos seres humanos, e queridos, e isso é normal, e está tudo bem. E você passa por momento de tristeza, sim, e você passa por momento de desânimo, sim, mas o Senhor está dizendo: ei, chegou a noite de sair deste lugar, chegou a noite de você olhar o que eu tenho para você, chegou a noite de você olhar coisas grandes que o Senhor tem para mim e para você. E aí, queridos, Abraão estava dentro da sua tenda, estava dentro do seu conforto, dentro da sua casinha. Abraão estava ali, e diz a palavra do Senhor no versículo 5: e o Senhor trouxe Abraão para fora, e disse para Abraão: olha agora para o céu, e conta as estrelas, se tu é capaz de contá-las. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Queridos, o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite? Abraão estava desanimado. Abraão, queridos, havia deixado tudo. Abraão havia deixado a sua família, a sua cultura, a sua riqueza, os seus pais, os seus familiares, para seguir a voz do Senhor, para obedecer a voz do Senhor. Mas Abraão olha e fala: mas tudo bem, Senhor, estou fazendo, mas quais são os frutos? Talvez você está falando: Senhor, estou fazendo, Senhor, estou na tua casa, Senhor, estou orando, Senhor, estou te buscando, mas não estou vendo nada acontecendo, Senhor. Mas aí, queridos, primeira coisa, nesse versículo, toda a ministração é nesse versículo. A primeira coisa, queridos, Deus fala para Abraão: ei, sai da sua tenda, Abraão, ei, sai do lugar que você está, Abraão. A tenda de Abraão, queridos, é símbolo de limitação, é símbolo de visão curta. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: talvez você está como Abraão dentro de uma tenda, mas o Senhor está dizendo: ei, sai da tua visão limitada,
olha o que eu tenho para você. O Senhor está dizendo para mim, para você nesta noite: sai da sua zona de conforto, sai de dentro de casa, sai dessa limitação, sai desta visão curta, porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pode imaginar. O Senhor está dizendo para mim e para você: talvez nós estamos como Abraão, limitados ao nosso olhar, à nossa pequenez, dizendo: ah, Senhor, não vai dar certo, ah, Senhor, eu não vou conseguir, ah, Senhor, parece que a circunstância está, Senhor, caminhando para que tudo dê errado. Mas o Senhor está dizendo: ei, sai dessa visãozinha sua limitada, sai dessa visão que você só enxerga um palmo adiante de você. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: sai da tua tenda, é noite de sair da tenda. Você quer olhar as estrelas dos céus, é necessário sair de casa. O Senhor está dizendo: ei, o que vou mostrar para você são coisas grandes, a qual não chegou ainda nos teus olhos, a qual não chegou nos teus ouvidos. Mas não se preocupa, é necessário sair da zona de conforto, é necessário sair de dentro de casa. O que o Senhor está dizendo é: sai da sua tenda, igreja, sai das quatro paredes, igreja. O Senhor está dizendo: ei, sai desse mundinho de chororô. Ah, porque estou doente, ah, porque eu não vou conseguir comprar uma casa, ah, porque o ministério não vai dar certo, ah, porque isso, ah, porque aquilo. O Senhor está dizendo: sai deste lugar, porque vou te mostrar coisas grandes. O Senhor está dizendo: sai deste lugar que você entrou, da sua tenda. A palavra do Senhor em Salmo 121 vai falar: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro não vem, queridos, de mamão. O teu socorro não vem da riqueza dessa terra. O teu socorro não vem do pastor. O teu socorro não vem do teu marido. O teu socorro não vem da tua esposa. Não vem do teu patrão. Não vem de um diagnóstico médico. Mas o teu socorro vem dos céus. E o Senhor está dizendo para mim e para você: levanta a sua cabeça e olha para os céus, porque é de lá que vai vir o teu socorro. Ah, queridos, há pessoas hoje que estão vivendo dentro de tendas emocionais, tendas espirituais, tendas familiares, tendas financeiras, tendas da saúde. Mas Deus está te chamando: vem para fora, porque vou te mostrar o que está acima, eu vou te mostrar os céus. O que o Senhor está falando para mim e para você é: o que você está vendo é pouco diante daquilo que eu vou fazer na tua vida. Primeira coisa, queridos, que nós aprendemos aqui com esse versículo: sai da tua tenda, arrisca. Eu não sei, queridos, para quem Deus está falando, mas Deus está falando: ei, você não está vendo, mas pisa. Você não está vendo a porta aberta, mas vai em direção à porta, porque quando você chegar na frente da porta, o Senhor vai abrir. O Senhor está dizendo: ei, parece que eu vou cair, mas quando você der um passo, o Senhor vai colocar no chão e vai te sustentar, porque as nossas vidas não estão nas mãos do Senhor, não estão nas nossas mãos, mas estão nas mãos do Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nesta noite. Sai da tua tenda, sai da tua tenda emocional, sai da tua tenda do diagnóstico médico, sai da tua tenda de uma visão limitada, sai da tua tenda que você está falando: parece que não vai dar certo, eu não vou conseguir gerar, eu não vou conseguir alcançar. O Senhor está dizendo: ei, sai deste lugar, porque tenho coisas grandes para te revelar. Assim diz o Senhor para mim e para você. Segunda coisa, queridos, nesse versículo, o Senhor fala para ele: olha só, olha para os céus e conta as estrelas.
O que o Senhor está dizendo? Uma visão impossível, uma missão impossível para o ser humano. Quem aqui já tentou contar estrelas? Ninguém tentou contar estrelas quando era criança? Eu já. Eu não contava mais, porque algumas pessoas diziam que se você contasse estrela, nascia verruga. Alguém já ouviu falar sobre isso? Então eu não queria que nascesse verruga em mim, então eu não contava muito, mas já contei algumas estrelas. E aí, queridos, é algo impossível. Você começa de um lado, daqui a pouco você não consegue mais contar. E quando esse verbo no hebraico, contar, significa safar, traz a ideia de enumerar, a ideia de falar número 1, número 2, cuidadosamente. O Senhor estava falando para Abraão: Abraão, conta e numera quantas estrelas você pode contar. Mas Deus, queridos, Deus não apenas estava falando para ele de quantidade, mas Deus estava falando para ele de algo maior e extraordinário, para que ele pudesse olhar através da fé. Era disso que Deus estava falando. Deus não estava falando para ele, queridos, apenas uma quantidade, você conta até 100. Até quando você pode contar? Mas o Senhor estava falando de algo mais profundo. O Senhor estava falando de algo maior. O Senhor estava falando de algo, Abraão, você não pode contar com os seus olhos naturais, mas com os seus olhos espirituais, que eu vou abrir nesta noite. Você vai contar e você vai ver a grandeza que tenho para você. Ah, queridos, e o Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor fala para Abraão: Abraão, vê se você pode contar. Queridos, humanamente é impossível, mas o nosso Deus, lá em Salmo de número 147:4, Ele vai dizer: conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. O nosso Deus, Ele não apenas sabe quantas estrelas tem nos céus, mas o Senhor, Ele sabe o nome de cada estrela. O Senhor está dizendo: ei, um Deus que é tão poderoso, que conhece o nome de cada estrela. Você acha que Ele é um Deus que não conhece o seu íntimo, que não conhece o seu ser, que não conhece a sua vida? O Senhor está dizendo: ei, assim como eu conheço as estrelas dos céus, eu também conheço você, e eu tenho coisas grandes a revelar a cada um de vós. Isaías 55:9 vai dizer: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. O que o Senhor Deus está falando, queridos? Deus está nos chamando para este tempo, para enxergar os céus como medida, queridos, e não as nossas limitações. O Senhor está dizendo para mim e para você: ei, continua, ou levante a sua cabeça e olhe para os céus, porque os céus que é o nosso parâmetro. As coisas dessa terra não é parâmetro para mim e para você, porque nós não agimos por vista, mas nós agimos por fé. O Senhor está dizendo: ei, o homem pode ter falado, as pessoas podem ter te sentenciado, a situação pode parecer contrária, mas o Senhor está dizendo: ei, aos olhos humanos não pode, mas olha para os céus, e o que é impossível para os céus, o Senhor está dizendo: ei, estou abrindo os céus nesta noite sobre este lugar, e haverá a manifestação da minha glória, e nós veremos que o Senhor é Deus a nosso respeito. O que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você, o Senhor está falando: ei, você está olhando com uma visão limitada, mas eu sou o Senhor, seu Deus. Ah, queridos, você olha de acordo com aquilo que te falta, e Deus olha com o olho que multiplica aquilo que você acha que está faltando. Quando a viúva: ah, não tenho nada, apenas um pouquinho de azeite e de farinha. O Senhor fala: ah, filha, você tem muito, é que você não sabe, é porque você está olhando o parâmetro desta terra, mas quando você olhar o parâmetro do céu, ah, você sabe que você tem muito, porque com Deus, queridos, não precisa de muito para Ele multiplicar. E o Senhor está dizendo: haverá multiplicação nas nossas vidas, recebe no teu espírito, haverá multiplicação da parte dos céus em todas as áreas das nossas vidas.
E o Senhor também continua falando para Abraão: assim será a sua descendência. A promessa, queridos, que Deus está falando aqui, não é a promessa de um filho. Deus está falando de uma promessa de nações. O que Deus está falando aqui, queridos, Deus não está falando apenas de Isaac, mas Deus está falando, olha só, a promessa de Deus: assim será a sua descendência, assim será com Isaac, assim será com Jacó, assim será com Israel, assim será com a igreja, assim será com a igreja unida em Guaianazes nos dias de hoje. Assim será a tua descendência, Abraão, porque o Senhor não está falando de uma pessoa, o Senhor está falando de uma geração, o Senhor está falando de uma nação, o Senhor está falando de um povo, o Senhor está falando de uma geração. E o Senhor nos fala nesta noite: eu chamo vocês não para gerar um filho, mas para gerar uma nação, mas para gerar povos, mas para ganhar almas para Cristo Jesus aqui nesta terra. O que o Senhor está falando para mim e para você, queridos, aqui o Senhor não estava falando para Abraão, queridos, de Isaac, mas Deus estava falando de um legado. O pai da fé. Hoje, queridos, nós olharmos para nós, qual é o nosso legado? O que nós estamos deixando para a próxima geração? Só pregar legal é o suficiente? Só vir para a igreja é o suficiente? Dizer eu nasci num berço evangélico, eu nasci na igreja, isso não é o suficiente. O Senhor está falando para mim e para você: qual é o nosso legado, o que nós estamos deixando para as próximas gerações? Porque o Senhor está dizendo: a bênção da multiplicação alcançará você e alcançará as próximas gerações até que Cristo venha. Em Gálatas 3:29 vai dizer: se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, o herdeiro conforme a promessa. Você vê que lá em Gálatas o Senhor está falando de Abraão, dizendo: ei, você acha que você é de Cristo? Se você é de Cristo, você também é filho na fé de Abraão. O que significa? Um legado, geração. E o Senhor está nos chamando para este tempo, para que nós possamos deixar legados às próximas gerações. Romanos 4:18 vai dizer: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou o pai de muitas nações, conforme o que lhe tinha dito: assim será a tua descendência. Com esperança, ele confiou contra a esperança. Ah, queridos, como é difícil acreditarmos quando os nossos olhos estão mostrando o contrário. Como é difícil você falar vai dar certo, se você está olhando e está dizendo, mas tudo está cooperando para não dar certo. Como é difícil falar: ah, Senhor, parece, Senhor, eu estou querendo acreditar, Senhor, eu estou tentando acreditar, Senhor, mas a minha circunstância, as minhas condições, a minha vida, Senhor, ela está dizendo que não vai dar certo. Mas o Senhor está dizendo: ei, tenha esperança, confia contra a esperança. O Senhor está dizendo para mim e para você: continua a esperar no Senhor, mesmo que a situação esteja dizendo não vai dar certo, você não vai conseguir se continuar dentro da sua tenda. Mas o Senhor está dizendo: ei, sai da sua tenda e olha para os céus, assim será a bênção que eu tenho para você, porque o nosso parâmetro não está nessa terra, mas está nos céus. O que o Senhor está falando para mim e para você, queridos: Deus não nos chamou só para abençoar as nossas vidas, mas o Senhor nos chamou para abençoar gerações. O Senhor está falando para mim e para você: eu te chamei para que tenha um legado no ministério, um legado na próxima geração, um legado nos seus filhos, um legado no trabalho, porque tenho promessas para a tua vida. O que o Espírito Santo está falando para nós nesta noite:
A promessa que o Senhor tem para nós não vai parar em nós, mas vai passar para a próxima geração. O que o Senhor está dizendo: ei, as promessas que eu fiz para você vai alcançar os teus filhos, vai alcançar as crianças, vai alcançar aqueles que ainda não nasceram. Mas para isso é necessário eu e você não perder a visão dos céus, porque é da nossa responsabilidade passar para outra geração. E se eu não olhar para os céus, eu vou corromper o que Deus tem para a próxima geração, eu vou corromper o legado. E o Senhor está dizendo: ei, igreja, levanta a sua cabeça, porque tenho coisas grandes para você e para a sua descendência. E quando eu falo em descendência, queridos, não é somente os seus filhos, mas serão as pessoas que estão à sua volta, serão os seus amigos, será no seu trabalho, será no seu ministério, será em todas as áreas da sua vida. O Senhor está falando, Ele prometeu para Abraão um legado, Ele prometeu ser pai de gerações, Ele não prometeu apenas Isaac. A promessa que o Senhor tem para mim e para você não vai parar em nós, mas nós vamos dar continuidade, porque a obra não é nossa, mas a obra é do Senhor nosso Deus. E o que nós vemos aqui, meus irmãos? A fé contra o impossível. Deus desafia Abraão a contar as estrelas. Vê se você pode contar. O céu representa, queridos, a perspectiva divina. As estrelas representam as promessas de Deus para as nossas vidas, mesmo que aquelas que você não sabe, mesmo aquelas que você já esqueceu, mas o Senhor está dizendo: eu não as esqueci e vou cumprir na sua vida. Hebreus 11:12. Por isso também de esse mesmo que estava adormecido, descendendo de todas as multidões como a estrela do céu e como a areia incontável do mar. O Senhor está dizendo de que estava com o seu corpo amortecido pelo tempo, mas dele nasceu uma grande geração, uma grande nação, assim como as estrelas dos céus e assim como as areias, ou como a areia da praia. O que o Senhor está dizendo, queridos? A promessa que você tem. Talvez você está olhando para si e está dizendo: ah, Senhor, o que eu tenho é Isaac, o que eu tenho é um filho, o que eu tenho é uma promessa. Mas o Senhor está dizendo: ei, a promessa não é na minha mão é 100, 200, 300, 1000. A minha promessa é legado. O Senhor está dizendo, queridos, que o Senhor vai abençoar muitas pessoas dessa casa, mas quando o Senhor abençoa, não é para reter em você, mas é para passar adiante, porque o Senhor está dizendo que é para gerações, o Senhor está dizendo que é para famílias, o Senhor está dizendo que é para pessoas. O que o Senhor está dizendo, queridos? Mesmo que pareça tarde demais, mesmo que pareça que a sua idade está avançada, que o tempo já passou, que as suas forças já se esgotaram, o Senhor está dizendo: eu vou cumprir a promessa na tua vida. O Senhor está dizendo para mim e para você: você vai ver aquilo que eu tenho para você, você verá o impossível acontecer na sua vida. Ah, queridos, quando Abraão, ele creu no Senhor, o mundo espiritual destravou. Quando Abraão falou: Senhor, eu creio na tua promessa, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Quando ele falou eu creio, o Senhor abriu os céus para Abraão, queridos, e Abraão foi conhecido como o pai da fé. O que o Senhor fala no versículo 6: e quando o Senhor viu que Abraão acreditou, que Abraão confiou, que Abraão teve fé, o versículo
versículo 6 vai dizer: e ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. O Senhor está dizendo: eu fiz uma aliança com Abraão, dizendo: porque você creu, assim será a tua descendência. E o Senhor está dizendo para mim e para você no dia de hoje: se você acreditar, assim será a tua descendência, assim será na tua casa, assim será com os teus. Queridos, quando ele acredita, o Senhor abre os céus. A fé, queridos, ela gera um ambiente aonde o impossível se torna possível. Você crê? O Senhor está dizendo que se eu acreditar, se você acreditar, se o nosso irmão acreditar, nós vamos mudar o ambiente, e aquilo que era impossível se torna possível, porque Deus se faz presente neste lugar. O que o Espírito Santo está falando para mim e para você, que nós precisamos declarar para os céus: Senhor, eu estou como Abraão, estou, Senhor, olhando e dizendo: parece que não vai dar certo, parece que as coisas não vão acontecer, mas Senhor, a partir de hoje, eu saio da tenda da dúvida, eu saio da tenda do impossível, eu saio da tenda da fragilidade emocional, eu saio da tenda do choro, eu saio da tenda do passado, porque estou olhando adiante. Eu saio da tenda da minha situação financeira, eu saio da tenda, Senhor, da doença, eu saio da tenda, Senhor, do desemprego, eu saio da tenda da desesperança. Senhor, mas eu continuo a esperar e confiar no Senhor, porque vai acontecer. O que o Espírito Santo, queridos, está falando para mim e para você nesta noite: levanta a sua cabeça e olha para os céus. Os céus é o nosso parâmetro. Parece que não vai dar certo, mas vai dar. Solange, parece que não deu certo, mas vai dar, porque está selado nos céus. Parece que não deu certo, mas vai dar, porque está selado nos céus. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: ei, levanta a sua cabeça e olha para os céus. Aquilo que você acha que perdeu, aquilo que você acha que deixou de ganhar, o Senhor está dizendo nesta noite: eu vou te dar 2 vezes mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais, porque o nosso parâmetro não é esta terra, mas o nosso parâmetro é os céus. E o Senhor está dizendo para mim e para você: vamos ficar de pé, vamos olhar para os céus desta noite e vamos crer, porque vai acontecer, igreja. Eu não sei se você consegue acreditar nessa palavra, eu não sei se você consegue entender essa palavra como o Espírito Santo falou comigo, mas eu quero que você saia daqui nesta noite compreendendo. Ei, o Senhor te chamou para este tempo, para um novo tempo, para o legado dos céus. O que o Senhor está falando para mim e para você: olha para cima, igreja, olha para cima. Mesmo que Deus, o mesmo Deus que falou com Abraão, ainda fala conosco no dia de hoje, e Ele continua dizendo: não se prenda ao agora, não se prenda à idade, não se prenda ao salário, não se prenda ao diagnóstico, não se prenda na sua história, mas olha para os céus, porque é dos céus que vem o nosso socorro. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e que não sabeis. O Senhor está dizendo: eu tenho coisas grandes, eu tenho coisas que eu ainda não revelei, mas eu vou revelar à minha igreja. Queridos, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero que você olhe para os céus,
Que você olhe para a tua situação e fale: ah, Senhor, eu cheguei aqui, achei que não ia dar certo. Eu cheguei aqui, mas a circunstância mostra o contrário. Eu cheguei aqui, parece que eu não vou conseguir. Ah, Senhor, mas o meu parâmetro não está nessa terra. O meu parâmetro não está na fala de um homem, mas o meu parâmetro está na fala da tua palavra. Eu quero que você agora feche os seus olhos. Talvez você está como Abraão. Você entrou aqui como Abraão dizendo: ah, Senhor, como vai ser? Mas o Senhor está dizendo: ei, falar como o pastor João falou no domingo de manhã, não te interessa como vai ser, apenas acredita, apenas confia, porque é Deus que vai fazer. Não é o pastor, não é o seu patrão, não são as circunstâncias, mas o Senhor fará coisas grandes na tua vida. Espírito Santo de Deus, nós, Senhor, elevamos os nossos pensamentos, as nossas orações aos céus. Quantas pessoas, Espírito Santo de Deus, talvez está como Abraão, tem uma promessa, Senhor, mas acha que está muito tarde, acha que o tempo está demorando. Pessoas que entraram aqui, Senhor, se sentem, ó Espírito Santo de Deus, tristes, Senhor, por conta de situações que aconteceram aqui nesta terra. Pessoas que olham para a sua circunstância e falam: eu não vou conseguir, não vai dar certo. Parece que quando as coisas para mim é mais difícil, parece que quando está chegando, as coisas parece que ela para no meio do caminho. Quantas pessoas entraram aqui, Senhor, com esse sentimento de perda, com um sentimento de vazio. Quantas pessoas entraram aqui com um sentimento de desânimo, de falta de esperança. Mas Espírito Santo de Deus, através do teu poder, através da tua palavra, enxerta em nós nesta noite a tua esperança, enxerta em nós nesta noite a fé, Senhor, para nós enxergarmos o futuro que Deus tem no dia de hoje, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a tua igreja, Senhor, que vai acontecer, ó Pai, porque o nosso parâmetro não é esta terra, mas o nosso parâmetro é os céus, ó Deus. Quantas pessoas, Senhor, têm pensado em desistir do ministério? Quantas pessoas, Senhor, ouviram palavras, Senhor, de derrota? Quantas pessoas ouviram palavras de calúnia? Quantas pessoas ouviram palavras, Senhor, que trouxe falta de esperança? Quantas pessoas entraram aqui, ouviram diagnósticos médicos? Quantas pessoas estão olhando para a sua conta bancária e está dizendo: não vai dar, não vou conseguir? Mas nesta noite, Senhor, nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para os céus, porque é dos céus que vem o nosso socorro, Deus. Espírito Santo de Deus, muda situações, muda circunstância, muda sentenças, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, é o que nós pedimos ao Senhor. Muda, Senhor, histórias nesta noite, Senhor, muda, Senhor, famílias, muda sentenças, Senhor, muda, Senhor, o cativeiro, aquele que estava, Senhor, no divórcio, reverte a situação, aquele que estava, Senhor, desamparado, ampara nesta noite, aquele que está chorando, que o Senhor possa secar as lágrimas, aquele que está sem esperança, muda, Senhor, e dê esperança, Senhor. É o que nós oramos, Espírito Santo, é o que nós clamamos ao Senhor, porque a promessa, nós cremos que vai acontecer, em nome de Jesus.